do segundo Seminário Internacional de Direito do Trabalho. O seminário tem como patrocinadores JIF Investimentos, Vigor, JBS, Friboi, Seara, Federação das Indústrias do Distrito Federal, Fibra, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Itaipu Binacional e Caixa Econômica Federal. Será realizado agora o 6º painel, que tem como tema Enquadramento Sindical, Unicidade, Unidade, Pluralidade na Agroindústria. Convidamos para moderar este trabalho o consultor jurídico do Ministério da Agricultura, Sr. Roger Stiffelmann. E como painelistas são convidados o ministro Guilherme Caputo Bastos, do Tribunal Superior do Trabalho. O advogado Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Para início deste painel, tem a palavra o Sr. Roger Stiffelmann. Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite que me foi dirigido para participar desse seminário pelo IDP, esse seminário que trata de assuntos da mais alta relevância e indagação. Cumprimentar também os componentes desse painel, a partir do ministro Guilherme Caputo Bastos, também ao Dr. Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, painel esse que se destina a discutir o tema enquadramento sindical, unicidade, unidade e pluralidade na agroindústria. Sem mais delongas, eu passo a palavra então ao ministro Guilherme Caputo Bastos para que ele possa apresentar a sua exposição sobre o tema. Muito bom dia. Gostaria também de agradecer a lembrança do meu nome. Eu disse ao nosso repórter, jovem repórter ali, que esses assuntos sempre deveriam passar pela universidade, porque aqui é que se faz o conhecimento, se aperfeiçoam os institutos e tal, e é um ambiente propício exatamente para esse tipo de discussão. Eu dividi irmãmente, sem nenhum privilégio para nenhuma das partes, o trabalho com o Dr. Maurício, para que não houvesse aqui uma repetição, vocês iam nos odiar. O tema propriamente não fez uma divisão entre nós dois. Então, eu vou fazer uma parte histórica, talvez até mais árida. Vou, inclusive, para não correr o risco, fazer uma leitura do trabalho que preparei. E depois, essa parte da jurisprudência e uma parte talvez mais até interessante, o Dr. Maurício vai explorar. Então, mas ambos vamos chegar à conclusão de que há uma necessidade imperiosa de uma revisão dessa nossa jurisprudência. Então, gente, a nossa Constituição Federal, ela cuidou de dois princípios, já no seu artigo 8º, que são os princípios que cuidam da livre associação profissional ou sindical, e esta, que se apresenta evidentemente como um direito fundamental ao homem, e o da unicidade sindical. Esses dois princípios foram consagrados na nossa Constituição Federal, em que pese a já existência de algum tempo de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que preserva e defende a pluralidade sindical. Nós fizemos a opção pela unicidade sindical nos termos estritos do artigo 8º da Constituição Federal.
A consolidação das leis do trabalho também, por sua vez, seus artigos 570 e seguintes, também cuidam dessa questão e também refletem o que a Constituição Federal quis preservar dentro desses dois princípios da liberdade de associação e da unicidade sindical. A jurisprudência mais contemporânea firmou-se no sentido de que a CLT teve recepcionado esses dispositivos e prevalece a diretriz de que não compete às partes a opção quanto à entidade sindical a que se filiarão, uma vez dominante a regra de que o enquadramento segue a atividade preponderante, essencialmente desempenhada na empresa, à exceção das categorias diferenciadas. E aqui haverá uma nova crítica à nossa OJ 315, juntamente com a OJ 419. Com relação à matéria propriamente dita do enquadramento sindical do setor da agroindústria, nós tínhamos o Tribunal Superior do Trabalho definia e enquadrava esse questionamento numa súmula 57. Ela, embora tratasse já dos idos de 1993, quando foi cancelada, então é uma súmula bastante antiga no tribunal, embora tratasse especificamente de questão alusiva aos trabalhadores agrícolas das usinas de açúcar, a determinação servia como referência para todo o setor agroindustrial. Este verbete sumular, os trabalhadores, de acordo com esse verbete sumular, os trabalhadores agrícolas das agroindústrias sucro-alcooleiras eram integrantes da categoria profissional de industriários, sendo então contemplados pelos aumentos normativos obtidos exatamente por essa categoria. Este entendimento prevaleceu, então, até a formulação da OJ 419. O que pude observar no estudo dessa questão é que os preceitos impostos da antiga súmula 57, eles não se mostraram suficientes para a elucidação de todos os questionamentos decorrentes de sua aplicação aos casos concretos, mormente no que tange à discussão alusiva ao momento em que as atividades agrícolas deixariam de ser consideradas rurais, tornando-se, pois, industriais em face do tratamento conferido à matéria-prima. Esse é um dado que eu fiz questão de realçar, porque ele será, de certa forma, abordado com mais largueza pelo Dr. Maurício. Muito se discutiu também acerca da qualidade urbana ou rural do empregado, para fins de reconhecimento da prescrição aplicável, considerando-se a antiga redação do artigo 7º 29 da Constituição Federal, que conferia tratamento distinto, e os senhores vão de lembrar, senhoras vão de lembrar, que ele conferia um tratamento distinto aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais. E os julgados oriundos dessa de tal controvérsia serviram como precedentes à forma pela qual a matéria é abordada atualmente, tanto no tocante ao prazo prescricional, como talvez de maneira infeliz, com relação aos aspectos específicos da representação sindical. Então, com o cancelamento da súmula número 57, essa que fiz referência, o novo entendimento, embora tenha advindo da discussão quase que exclusiva da prescrição aplicável o tipo de prescrição que se aplicaria, porque o rurícola não era imprescritível, não tinha prescrição, e os trabalhadores urbanos já tinha a regra do 7º 29, 2 anos. É uma prescrição um pouco diferente, era 2 anos para frente, retroage 5 anos, enfim. E hoje estão querendo acabar com toda e qualquer prescrição. Mas havia essa dicotomia. E a discussão que se levou a efeito antes da formulação dessa jurisprudência considerava quase que única e tão somente a questão da prescrição aplicável. Nesse caso,
Aí, bom, e a questão se tornou polêmica e todos os precedentes praticamente se envolveram exclusivamente nessa questão. Então, a atividade preponderante da empresa, que implica o reconhecimento do obreiro como trabalhador urbano ou rural, sendo irrelevante, para tanto, a análise das peculiaridades das atividades exercidas pelo empregado. Sendo assim, se uma determinada agroindústria enquadra-se no contexto de empresa rural, seus respectivos trabalhadores integrarão a categoria correspondente, ainda que desempenhem funções totalmente distintas daquelas tipicamente rurais ou pertençam à categoria diferenciada. Veio entendimentos sufragados na Lei 5.889, que é uma lei específica para a área rural, e através do Decreto 73.626 de 74. Isso porque o artigo 3º, parágrafo 1º da mencionada lei, inclui como atividade agroeconômica a exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, enquanto o artigo 2º, parágrafo 4º do supracitado decreto define o que vem a ser exploração industrial em estabelecimento agrário. Da mesma forma, a orientação jurisprudencial 315, essa mais delicada ainda, ela enquadra como trabalhador rural o motorista que trabalha no âmbito da empresa cuja atividade é essencialmente rural e sob a justificativa de que não estaria sujeito ao trânsito das estradas e das cidades. Eu observo, evidentemente, que o entendimento atual, consubstanciado nessa jurisprudência consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, através das nossas orientações jurisprudenciais, que, como os senhores e senhoras sabem, é uma pré-súmula, é um caminho para se chegar a uma súmula onde efetivamente se consagra um entendimento pacificado dentro do Tribunal Superior do Trabalho. É um ensaio para uma súmula sem querer desmerecer as orientações jurisprudenciais. Mas elas vêm refletindo, na nossa análise, gravemente na representação sindical dos trabalhadores das agroindústrias e também daqueles que se ativam na área dos transportes e que, embora integrantes de categoria diferenciada, encontram-se atualmente classificados como rurícolas. Houve, evidentemente, e se reconhece isso, uma intenção de se proteger o direito dos trabalhadores e de se viabilizar a segurança jurídica das relações trabalhistas. Revelam-se inúmeros os problemas e prejuízos advindos em face da jurisprudência consolidada através das OJs 419 e 315. Eu fiz aqui uma série de apanhado aqui também sobre esse tema da unidade e pluralidade sindical. Talvez vocês depois terão acesso ao trabalho escrito. Faço considerações e explorando um pouco a distinção entre uma e outra. Faço um apanhado da questão da liberdade sindical, né, e da associação profissional das nossas constituições, né, até a Constituição de 88, e que consagra, como já disse, esse princípio da liberdade de associação, porém preservando a unicidade sindical. Essa regra também ela vem consagrada no artigo 516 da CLT também, que diz que não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional ou profissão liberal em uma dada base territorial, que é a que fixou a Constituição Federal, que foi a área que não pode ser inferior à área de um município. O conceito de unicidade sindical é o conceito esse consagrado pela Constituição Federal. Da unidade sindical, ele não é imposto, ele simplesmente é eleito pelos trabalhadores de uma determinada categoria que resolvem se juntar para que essa representação seja feita por apenas um sindicato.
né? Enquanto uma imposta, a outra é eleita pelos trabalhadores, e a pluralidade é aquela em que a liberdade de associação, sem nenhuma restrição, poderia ser feita, inclusive com sindicatos de empresas propriamente. Uma empresa poderia ter um sindicato, enfim, um sistema com uma liberdade absoluta. O que eu, já de tantos anos de justiça do trabalho, ainda não cheguei a uma conclusão propriamente dita, mas acho que nós deveríamos experimentar uma liberdade dessa natureza para ver aonde nós chegaríamos. E evidentemente essa pluralidade sindical, até desses estudos que fazia, ela não é propriamente imposta pela Convenção 87, que é um marco, né, um marco internacional e que serve de parâmetro para todos os países que fazem parte da organização. Ela não impõe a pluralidade, mas ela traz essa faculdade, e que, evidentemente, a opção por essa pluralidade decorrerá sempre no interesse dos trabalhadores e empregadores. São os únicos que devem definir a forma como querem gerir os seus interesses. Trouxe também alguns países que praticam essa pluralidade sindical e outros que fazem coisas parecidas, mas o Brasil ainda, o monopólio da representação sindical é imposto por lei, e como acontece aqui, acontece na Colômbia, no Peru, na Argentina e em outros países. Fiz também aqui um apanhado, e aqui também vou deixar para o trabalho escrito, sobre a questão como ela é tratada na consolidação das leis do trabalho, sobre o enquadramento sindical, né? A partir dos seus artigos 570, e faço aqui algumas considerações já a respeito de categoria diferenciada, para chegar à opinião dissonante do que vem de consagrar a nossa OJ 315, que enquadra os motoristas, que são notoriamente categoria diferenciada. Inclusive, nós temos uma orientação jurisprudencial que retira a possibilidade dos motoristas que trabalham em banco de serem considerados bancários, exatamente pela condição de categoria diferenciada, e isso não ocorreu com relação a essa banda, o trabalho na agroindústria. Ao contrário, afirmou-se tratarem-se de rurícolas, quando me parece que, com todo respeito à lei, se dirige no outro sentido. Então, fiz essas considerações também, estará à disposição aí dos senhores em trabalho escrito, que já encaminhei à administração do evento. Ao consagrar, então, já entrando mais especificamente no texto, eu não sei como é que eu estou de tempo, né? Se alguém... Pode ir. Então, ao consagrar esses princípios da liberdade, da autonomia sindicais na organização das entidades representativas, nos termos sempre do artigo 8º, primeiro, impondo, no entanto, as restrições relativas à unicidade sindical, à sindicalização por categoria e à base territorial mínima de município, o Ministério do Emprego assumiu, então, essa função de proceder a esse registro sindical, em atenção, evidentemente, ao princípio da unicidade, e o que já vinha sendo preconizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, através de sua vetusta súmula 677. Nesse contexto, o enquadramento sindical rural também é tratado com base em critérios que atentam contra o ideal de liberdade sindical plena, e aí começo a fazer algumas críticas. De fato, o aspecto legal objetivo considerado para fins de enquadramento sindical
urbano ou rural no direito trabalhista brasileiro consiste na atividade preponderante do empregador, exceto no caso de integrante de categoria diferenciada, nos termos do artigo 511 e 581, parágrafos 1º e 2º da CLT. Faço a transcrição do que diz a Lei 5.889, de 73, quando cuida de definir a condição de empregador rural e empregado rural. Então, digo, considera-se empregado rural a pessoa física que, em prédio rústico, mediante dependência e a percepção de salário, preste serviço ao empregador rural. Empregador rural, por sua vez, corresponde à pessoa física ou jurídica que, em prédio rústico, explore atividade agroeconômica, o que inclui a exploração industrial em estabelecimento agrário. Os dispositivos acima transcritos permitem concluir que o enquadramento sindical do trabalhador rural opera-se em função da atividade agroeconômica desempenhada pelo empregador e não pela natureza do serviço prestado. De tal sorte, a título de exemplo, os trabalhadores que se ativam para empregador rural, como tratoristas, pintores, carpinteiros, motoristas, enfim, e técnicos de laboratórios, soldadores, várias outras atividades, em âmbito de propriedade rural ou prédio rústico, serão considerados rurícolas, em razão da atividade preponderante da empresa. Como visto nos termos da Lei 5.889, também pode ser considerado empregador rural aquele que promove a exploração industrial em estabelecimento agrário, nos termos do parágrafo 3º. E aí discute a questão deste enquadramento sindical no âmbito das agroindústrias, onde há tanto atividades rurais quanto industriais envolvidas. A controvérsia advém do disposto no decreto 73.626 de 74, que regulamentou a Lei 5.889, quando define: consideram-se como exploração industrial em estabelecimento agrário, para os fins do parágrafo anterior, as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza, tais como, e faz uma série de atividades nesse sentido. E o doutor Maurício, como já me também adiantou, vai explorar um pouquinho mais essa situação com vocês para chegar a uma crítica à nossa jurisprudência. Crítica construtiva, né, Maurício? Nós sempre criticamos, mas construtivamente. Tal como ocorre nas usinas de cana-de-açúcar, nas indústrias rurais, a atividade econômica é mista, uma vez exercida em âmbitos distintos, que se materializam em atos propriamente agrícolas, que envolve o plantio e a colheita, e em atos industriais, nos quais se verifica a primeira transformação do produto agrário, que altera a sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima. Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho posiciona, evidentemente pela regra contida na OJ 419, que o empregado de uma agroindústria, a exemplo do que ocorre nas usinas de cana-de-açúcar, enquadra-se em regra como trabalhador rural, em face da atividade econômica preponderante do empregador agroindustrial. E transcrevo aqui a orientação jurisprudencial, na mesma linha em que se considera para a definição do enquadramento sindical rural a atividade essencial da empresa, as orientações jurisprudenciais 38, que foi um pouco esquecida, mas que resgatei para essa nossa apresentação, e a 315, que é objeto de análise propriamente que nos pediu e solicitou a organização do evento. E transcrevo essas duas jurisprudências, orientações jurisprudenciais já consagradas no tribunal. Digo que é interessante ressaltar que o entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial 315, editada no ano de 2003, adveio de reiterados julgados que equiparavam os motoristas de empresas, cuja atividade é preponderantemente rural, aos trabalhadores rurais para fins de prescrição, uma vez que até o ano de 2000,
quando veio a emenda constitucional 28, o prazo prescricional aplicado para trabalhadores urbanos e rurais era distinto. Então, vejam, foi uma briga para que não operasse a prescrição nos casos em que envolvesse também esses trabalhadores industriais. Ou seja, os acórdãos paradigmas que levaram à edição do mencionado verbete tinham como objeto principal a definição do prazo prescricional que deveria ser aplicado aos empregados exercentes das funções de motoristas em empresas rurais. Assim, a retroação dos 5 anos, a ação ajuizada dentre os 2 anos da rescisão contratual ou a ausência de termo acordo. Isso porque somente após a promulgação da emenda 28, em 2000, a prescrição aplicável para trabalhadores urbanos e rurais passou a ser tratada de maneira igualitária, em face da alteração do artigo 7º, que aí já acabou com essa dicotomia e incluiu no mesmo pacote trabalhadores urbanos e rurais. Saliento que a origem da orientação jurisprudencial 315 pautou-se no julgamento de ações propostas antes de maio de 2000, quando ainda vigente o artigo 233 da Constituição Federal, o qual desafiava o embate no que tange à aplicação da prescrição, sendo posteriormente revogado pela emenda constitucional 28. A análise do contexto jurisprudencial, diante do qual se firmaram as determinações da orientação em foco, permite concluir que o objetivo pacificador revelava-se através da consolidação do entendimento no sentido de que os efeitos prescricionais aplicados aos motoristas que laboravam em empresas rurais seriam similares aos dos trabalhadores rurais propriamente ditos, estabelecendo-se assim a distinção quanto ao prazo a ser observado para os casos que envolviam trabalhadores urbanos. Só que o que se pretendeu foi buscar a imprescritibilidade e o que se conseguiu com a emenda 28 foi que houvesse a prescritibilidade para os dois, né? Os industriais buscaram para eles e acabaram com os rurais. Então, fizeram uma igualdade. Faço uma análise de vários acordos do tribunal, que também serão comentados posteriormente. A despeito da temática abordada em seus precedentes, a redação da orientação jurisprudencial em foco adentrou a esfera do enquadramento sindical, embora este não tenha sido especificamente o objeto da discussão. Com efeito, a inserção do termo enquadramento à redação da OJ 315 gerou dúvidas quanto à sua interpretação, no que diz respeito à correta representação sindical dos trabalhadores do ramo dos transportes rodoviários que se ativam no ambiente das empresas rurais. O que acontece na prática é que o posicionamento consolidado no Tribunal Superior do Trabalho induz a modificação do enquadramento sindical dessa classe de motoristas, que deixam de integrar categoria diferenciada, tornando-se, pois, efetivos rurícolas. Em consequência, a representação sindical passa a ocorrer por meio de organizações sindicais rurais que não guardam qualquer identidade com a categoria, comprometendo assim a efetividade das negociações coletivas e a conquista dos direitos e despertando a necessidade de reflexão e possível revisão quanto ao teor deste verbete. Trago aqui vários julgamentos que consagram essa jurisprudência no tribunal. Posteriormente, com o advento da OJ 419, o enquadramento sindical rural dos trabalhadores que se ativam perante uma empresa preponderantemente rural formalizou-se ainda mais, porquanto, a partir de então, até mesmo aqueles que laboram no setor agroindustrial passaram a ser considerados rurícolas. Para tanto, pouco importa a atividade exercida, sendo a representação sindical determinada pela função essencial exercida na empresa. Assim como no caso da OJ 315, as decisões paradigmas que culminaram na implementação da OJ 419
também tinham como objeto principal a questão atinente à prescrição diferenciada, que beneficiava os trabalhadores rurais antes da promulgação da Emenda Constitucional 28 de 2000. A questão do enquadramento foi analisada apenas para possibilitar a apreciação da arguida prejudicial de mérito. E faço aqui uma análise de vários precedentes da Igreja STI, de algumas turmas. Digo eu que, a propósito, entre os anos de 74 e 93, o enquadramento sindical dos trabalhadores agroindustriais seguia as determinações contidas na cancelada súmula 57, que dizia: os trabalhadores agrícolas das usinas de açúcar, como já fiz referência, integram categoria profissional de industriários, beneficiantes dos aumentos normativos obtidos pela referida categoria. Essa era a regra. Com o cancelamento deste verbete sumular, no ano de 93, a jurisprudência trabalhista rendeu-se a transformações que posteriormente materializaram-se a partir da edição da criticada OJ 419. E foram levadas ao nosso conhecimento várias críticas, e críticas, assim, às vezes muito contundentes a respeito dos problemas que advinham dessa jurisprudência consolidada e que não resolviam um problema propriamente desses atores sociais. No que tange a 315, sustento esses críticos que o ramo do agronegócio é caracterizado pela ampla mecanização e que a análise histórica indica que os respectivos trabalhadores sempre foram representados por entes sindicais específicos dos rodoviários, e que os sindicatos rurícolas não detêm a força necessária para a negociação coletiva da categoria diferenciada. E com relação à segunda, ante o fato de a agroindústria promover a transformação da matéria-prima, o que caracterizaria o exercício de atividade industrial, que se traduz em necessidade de representação própria. E aí, evidentemente, mesmo ante a necessidade premente de transformação, eu trouxe vários julgamentos, vários acordos, que seguramente serão aqui explorados pelo palestrante que se seguirá. Mesmo ante essa necessidade, se aplica, evidentemente, por uma questão de obediência judiciária, por uma questão de segurança jurídica dos nossos julgamentos. No que tange ao enquadramento sindical próprio da agroindústria, especificamente na órbita da indústria sucroalcooleira, o aperfeiçoamento jurisprudencial, ainda que no intuito de assegurar os direitos dos trabalhadores, vem ocasionando diversos transtornos à respectiva coletividade. Ademais, embora se firmando sobre a premissa que vincula o enquadramento à atividade principal da empresa, o posicionamento hoje aplicado opõe-se à construção doutrinária, jurisprudencial e legislativa alcançada historicamente. Faço uma série de considerações para exatamente fazer essa consideração do que poderia ser atividade de indústria, atividade típica rural, né? A própria Receita Federal, e colhi nesse trabalho, nesse estudo, através de uma instrução normativa da Receita Federal, até mais ligado ao nosso querido debatedor, agroindústria, uma palavrinha difícil, agroindústria, difícil, né? É a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria adquirida de terceiros. Então, esse conceito ele se torna imprescindível para fim de arrecadação das contribuições sociais do setor. Então, nesta seara, a indústria sucroalcooleira, enquanto espécie do gênero agroindústria, é essencialmente industrial e não rural,
ante o fato de suas atividades serem desenvolvidas a partir da transformação da matéria-prima em outros produtos. A tipicidade industrial é inequívoca, tendo em vista a alteração da matéria-prima que lhe retira a natureza. No caso específico em foco, isso se materializa pelo processo de transformação da cana-de-açúcar, que visa a produção final de álcool e açúcar. Faço outras considerações aqui e já me encaminhando para o encerramento, digo que diante dessas considerações expostas, é possível concluir que as contradições constitucionais que levaram à restrição do exercício da liberdade sindical, em dissonância ao que reza a Convenção 87 da OIT, culminaram no cenário atual, em que se revela compulsória a representação de um trabalhador ou empregador por um único e determinado sindicato, em face do princípio da unicidade então prevalecente. Em prosseguimento, constatou-se que, como regra, o enquadramento sindical é inerente à atividade preponderante da empresa, à exceção da hipótese da categoria diferenciada. A evolução jurisprudencial sobre o enquadramento sindical rural perpassa pelos entendimentos consubstanciados na súmula 57, atualmente cancelado, e nas OJs 338, 315 e 419. As duas últimas tiveram como paradigmas reiterados julgados em que se discutiam os aspectos prescricionais diferenciados aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional 28. Nos referidos precedentes, contudo, não houve discussão sobre o correto enquadramento sindical, embora o texto de ambos os verbetes jurisprudenciais tenha acarretado a interpretação até então prevalecente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que são considerados rurícolas os empregados, inclusive motoristas que prestam serviço para as empresas rurais, ainda que estas se tratem de agroindústrias. Com a insurgência de diversas entidades sindicais que reivindicam a revisão ou cancelamento dessas OJs em busca do adequado enquadramento sindical dos motoristas de empresas rurais e dos empregados que prestam serviços a agroindústrias, torna-se evidente a necessidade do debate que culmine em aperfeiçoamento jurisprudencial. Apesar da intenção de se viabilizar a segurança jurídica das relações e assegurar os direitos dos trabalhadores, nota-se que a jurisprudência incita a situação inversa. De tal sorte, revela-se flagrante a necessidade de se solucionar a controvérsia alusiva aos conflitos sindicais decorrentes da interpretação literal dos mencionados verbetes, restando assim, pois, aguardar a decisão do Tribunal Pleno para a revisão ou, evidentemente, de acordo com a sua maioria, a manutenção desses verbetes jurisprudenciais. Então, desse histórico que levantei a respeito desta matéria, ficando com essa parte um pouco mais árida, mais chata, mas para que nós tivéssemos um embasamento, inclusive constitucional, e da lei, o tratamento que se dava a essas questões que envolviam esses trabalhadores, eu chego à inevitável conclusão de que há uma necessidade absoluta de revisão desses verbetes jurisprudenciais, com o resgate, talvez, de jurisprudência através da súmula 57, que foi cancelada, ou que se construa uma nova jurisprudência que atenda melhor aos interesses desses atores sociais. Então, eram essas as considerações. Eu devolvo a palavra, então, ao nosso comandante de mesa. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a magnífica exposição do ministro Guilherme Caputo Bastos e, de imediato, passo a palavra ao segundo expositor, Dr. Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Obrigado. Ilustríssimo Dr. Roger Stilfman, presidente desse painel. Excelentíssimo ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores,
Bom dia. Foi com muita alegria e muita surpresa que eu recebi esse gentil convite do ministro Ives Gandra Martins Filho para poder participar desse segundo seminário internacional de Direito do Trabalho. E alegria porque me sinto honrado e surpreso por poder fazer parte de um evento que conta com tão ilustres expositores. Foram ministros do Tribunal Superior do Trabalho que apresentaram e debateram temas dos mais candentes, dos mais polêmicos, dos mais atuais que envolvem a justiça do trabalho brasileira, inclusive com a participação de conferencistas de Portugal e da Espanha. Os temas são aqueles que a justiça do trabalho, principalmente o TST, que tem essa função constitucional de uniformizar a jurisprudência trabalhista nacional, foram debatidos aqui. Temas como o dano moral, critérios de sua fixação, a terceirização, a questão das novas relações de trabalho, o share job, a pejotização. Hoje ainda vamos ter os limites da autonomia negocial coletiva, jurisprudência do TST e do STF, ou seja, uma análise comparativa entre as cortes superiores. Portanto, eu agradeço o convite e a honra de poder estar aqui presente e trazer uma mensagem acerca de um tema tão interessante e tão polêmico, que é o enquadramento sindical na agroindústria. E aqui eu faço um parêntese para dizer que é uma alegria, mais uma vez, dividir a mesa com o ministro Guilherme Caputo Bastos, que é o presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo e que, ultimamente, nós temos dividido mesas em congressos para tratar de temas ligados ao direito, principalmente ao direito trabalhista desportivo. E foi muito oportuno que, nessa ocasião, que hoje, o nosso assunto seja o direito do trabalho, porque depois da vitória do Vasco no final de semana, não seria muito prudente nenhuma colocação acerca de futebol, de direito desportivo. Então, foi melhor assim, né? Para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Então, vamos aqui nos ater tão somente ao tema que foi proposto, que é essa questão do enquadramento sindical, que o ministro Guilherme Caputo colocou com muita propriedade, trouxe todo esse arcabouço histórico, trazendo os princípios constitucionais que dão origem a esse regramento da questão sindical que envolve o direito brasileiro. E no agronegócio nós temos aqui uma questão sui generis, porque já foi mencionada o J315, que diz respeito ao enquadramento do motorista, o J419, que fala do enquadramento sindical como rurícola daquele que trabalha no campo. E essa orientação jurisprudencial, que teria como finalidade precípua a uniformização da jurisprudência e a pacificação das relações de trabalho, ela tem um conteúdo paradoxal, que ela representa, sim, um verdadeiro retrocesso. E ela é uma fonte de litigiosidade atualmente, porque ao invés de promover essa uniformização, ela incentiva, ela promove o litígio, seja o litígio em ações individuais, seja em questões de disputas sindicais. E nós vamos tratar aqui com maior vagar essa questão. A OJ 419, ela tem a seguinte redação: enquadramento, empregado que exerce atividade em empresa agroindustrial, definição pela atividade preponderante da empresa. Considera-se rurícola o empregado que, a despeito da atividade exercida, presta serviços a empregador agroindustrial. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 5889, de 8 de junho de 1973. Visto que, neste caso, é a atividade preponderante da empresa que determina o enquadramento. Ontem, na palestra do ministro Cláudio Brandão, ele mencionava as questões, a evolução das relações de trabalho, do mundo do trabalho, tendo em vista as inovações tecnológicas, os meios telemáticos, o que faz com que a jurisprudência tenha que necessariamente estar em constante evolução, em constante aprimoramento, para poder se adequar
à realidade. E quando o assunto diz respeito a enquadramento sindical, nós estamos vivendo esse retrocesso. E por quê? Conforme se verifica, né, dessa redação da orientação jurisprudencial número 419, é revelado um entendimento totalmente diverso daquele que até então era adotado pelo próprio TST, no que diz respeito ao enquadramento dos trabalhadores das empresas agroindustriais, antes consolidado na súmula 57, que já foi abordado pelo ministro Caputo Bastos, e que era mantido conforme várias decisões proferidas pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Embora a súmula 57 já tenha sido cancelada, conforme já foi ressaltado aqui, ainda assim, em várias decisões do TST, prevaleceu o entendimento no sentido de manter os trabalhadores do setor industrial das empresas agroindustriais enquadrados na categoria dos trabalhadores da indústria, ou seja, mesmo após o cancelamento daquele verbete. E a OJ 419, ela fixa como critério para enquadramento do trabalhador a identificação da atividade preponderante da empresa, em contraposição àquela corrente defendida antes na súmula 57 e também depois do seu cancelamento, que do próprio TST, a súmula 57, segundo a qual o elemento definidor da distinção deveria ser a natureza dos serviços prestados pelo trabalhador. E é exatamente a natureza do serviço prestado que deve ser o fator preponderante. Por quê? A atividade rural é a primária. E o que é essa atividade primária? É a produção animal e vegetal. Partindo da primeira alteração do produto, a atividade que prepondera não é mais a rural, na medida em que esta se extingue com a colheita ou a extração da matéria-prima. E esse é o entendimento que deve predominar. A partir do momento que há a transformação da matéria-prima, você não tem como tratar aquele empregado como se rurícola fosse. Ele deixa de ser rurícola. Então, é essa característica dessa primeira transformação da matéria-prima. Característica essa que a OJ 419 adota um critério diametralmente oposto. Daí porque faz-se essa crítica em relação ao verbete jurisprudencial. Essa transformação da matéria-prima descaracteriza a atividade como rurícola e os implementos industriais para a transformação do produto oriundo da área rural está cada vez mais complexa, ditados também por fatores econômicos e, por essa razão, exigem profissionais especializados que não se enquadram no perfil do trabalhador rural. É por isso que os ajustes coletivos de trabalho próprios dos rurais cuidam de garantias outras que definitivamente se chocam com uma regra geral objetiva sem contemplar essas especificidades. O mesmo se dá com as categorias diferenciadas. Os profissionais que comandam a mecanização dos equipamentos agrícolas são hoje, por exemplo, profissionais ligados à área de TI e que, por razões elementares, não podem ser considerados como rurícolas. E aí nós temos o exemplo daquela pessoa responsável por dirigir o trator, a colheitadeira, que é um equipamento extremamente complexo, que é operado com joystick, tem mecanismos altamente de alta complexidade e que precisam efetivamente de um conhecimento técnico para que seja operado. E aí não precisamos ir muito longe, não só o operador de colheitadeira, mas também o técnico de enfermagem que trabalha numa fazenda. Atualmente, esses profissionais que têm uma formação profissional de acordo com a sua atividade, com a sua formação, eles são enquadrados como rurícolas, em razão da jurisprudência que prevalece no Tribunal Superior do Trabalho. O que é o enquadramento que eu ouso dizer que é um enquadramento injusto, porque não diz respeito com a atividade daquele profissional, não diz respeito com a qualificação técnica daquele profissional, que ele tem ali um sindicato, uma entidade de classe muito mais representativa, com outros anseios, às vezes, na maioria das vezes, muito mais atuante, muito mais combativa do que aquele sindicato rural, que, de acordo com o TST, vai ser o legítimo representante daquele profissional que exerce aquela atividade. E, além dessa questão, que por si só já parece ser intransponível, tem uma questão técnica, que já foi mencionada na palestra
do ministro Guilherme Caputo, que a própria Receita Federal do Brasil, ao disciplinar as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência, conceitua a agroindústria como a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produtos próprios ou de produção própria adquirida de terceiros. A Instrução Normativa 1071 de 2010. Para melhor compreensão e análise, cabe aqui resgatar os entendimentos jurisprudenciais que, ao longo do tempo, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu, de forma a enumerar os argumentos que fundamentavam o enquadramento sindical no setor. Inicialmente, com a publicação da Lei 5.889 de 73, houve uma alteração do paradigma inserido pelo artigo 7º, a linha B da CLT, ou seja, concedeu-se status de empregador rural àqueles que não tinham como empresas que desenvolvem exploração industrial e estabelecimento agrário não compreendido na consolidação das leis do trabalho. A regulamentação desse novo conceito, que veio em 1974, com a edição do Decreto 73.626, estabeleceu em seu artigo 2º, parágrafo 4º, que explora atividade industrial em estabelecimento agrário quem desenvolve atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura. É essa a questão. O decreto trouxe de forma exemplar qual é a definição do rurícola, ou seja, é aquele que trabalha até a primeira transformação da matéria-prima. No momento posterior, ainda em 1974, o TST publicou a súmula 57, firmando o entendimento no seguinte sentido: os trabalhadores agrícolas das usinas de açúcar integram categoria profissional de industriários, beneficiando-se dos aumentos normativos obtidos pela referida categoria. Ou seja, os empregados das usinas de açúcar se beneficiariam dos instrumentos coletivos da categoria industrial, o que para eles é muito mais vantajoso. Ou seja, o verbete jurisprudencial que hoje está em vigor, o 419, ele consegue fazer uma verdadeira proeza, que ele desagrada tanto empregados quanto empregadores. Talvez seja o único verbete, junto com o J315, que tem essa façanha de desagradar ambas as categorias. A súmula 57 foi cancelada pelo TST. E os empregados das usinas de açúcar foram inseridos às categorias dos rurícolas, beneficiados, à época, por preceitos mais flexíveis. E aí, qual é a questão? Qual foi o fundamento principal? Talvez o único fundamento foi a questão da prescrição. Porque para o rurícola, o ajuizamento, você não tinha prescrição, era imprescritível. Então, você concedia um benefício, um tratamento para resguardar esse trabalhador que prestava o seu serviço em local de difícil acesso, para evitar que os seus direitos fossem fulminados pela prescrição, o que deixou de ter qualquer sentido após a promulgação da emenda constitucional, que já foi mencionada, que igualou os trabalhadores urbanos e rurais no tocante à prescrição, alterou o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Em 1996, o TST firmou um entendimento segundo o qual o empregado que exerce atividade rural para empresas de reflorestamento e motorista de empresa cuja atividade preponderante for rural são empregados rurais, OJs 38 e 315. A rigor, a prevalência do critério da atividade preponderante, em tese, não conflita, muito pelo contrário. Ele se harmoniza com a ideia incorporada pela legislação e doutrina pátrias, no sentido de que o enquadramento sindical se faz pela atividade preponderante da empresa, conforme estabelecem os artigos 577 e 579 da CLT. Portanto, não é nenhuma novidade. A SDI do TST, diante de todos esses elementos, toda essa abordagem que foi feita aqui até agora, entendia nesse sentido, mesmo após o cancelamento da súmula 57. E tem aqui um precedente, que ele é de 2010, que ele é de clareza solar. Diz o seguinte: embargos, enquadramento como empregado rural, soldador, cana-de-açúcar, usina, agroindústria. É de se diferenciar o trabalhador da agroindústria se trabalha no campo e na agricultura, é considerado rural. Se trabalha no processo de industrialização, é considerado industriário. Simples. A veneranda decisão assevera: se tratar
o empregado de soldador da usina reclamada, produtora de açúcar e álcool. A atividade do empregado, em sendo industrial, não possibilita que seja enquadrado como rural, na medida em que, ocorrendo a primeira transformação do produto agrário, alterando a sua natureza e retirando-lhe a condição de matéria-prima, já se enquadra como atividade industrial, excluída da Lei 5.889 de 73. Você vê, entendimento da SDI do ano de 2010. Mesmo após o cancelamento da súmula 57, ainda prevalecia esse entendimento. O problema é que, concomitantemente, os julgados do TST, que culminaram com a edição da OJ 419, proclamam o entendimento no sentido de que o exercício das atividades agroindustriais, e aí qualquer uma delas, sem qualquer distinção, é suficiente para enquadrar uma empresa como empregador rural, a partir da interpretação literal e isolada do disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 5.889 de 73. E aí está o grande erro: não interpretar a lei juntamente com o seu decreto, que ele é autointerpretativo. Foi analisado de forma isolada o artigo 3º da lei. E aí surgiu essa OJ 419. Além disso, tal entendimento é prejudicial ao próprio empregado, que deixa de contar com inúmeros benefícios previstos em normas coletivas celebradas por suas respectivas categorias, que, via de regra, são muito mais atuantes e muito mais combativas. Essa situação é muito peculiar porque tanto a categoria profissional quanto a patronal defendem a mesma bandeira. Acompanhando esse entendimento da SDI, que eu acabei de ler aqui, o recurso de revista 32.500, que foi julgado pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho, em momento posterior, já em dezembro de 2010, ia no mesmo sentido. E ele falava também de uma forma muito clara o seguinte: querer classificar como rurícola o pedreiro e operador de tratamento de caldo de produtos químicos que trabalha para a usina de açúcar significaria estabelecer rota de colisão com os dois critérios: o legal, pois não é empregador rural aquele que transforma a matéria-prima para produzir o açúcar, decreto 73.626, e o jurisprudencial, o qual associa essa caracterização como rurícola à natureza do trabalho realmente prestado, se agrícola ou pastoril, OJ 38.315 da SDI do TST. Cabe rematar que esse critério jurisprudencial nem sequer contrasta com os artigos 2º e 3º da Lei 5.889 de 73, em hipóteses como a dos autos, pois é certo que o primeiro desses dispositivos exige como pressuposto para a classificação como rurícola o fato de o empregado laborar em imóvel rural ou prédio rústico, de certo que o reclamante, ao laborar como pedreiro, operador de tratamento do caldo e operador de produtos químicos, não o faz. Recurso de revista conhecido e não provido. E aqui o interessante é o seguinte: eu falei primeiro daquele aresto da SDI1, agora um aresto da turma do TST, e aqui de forma muito rápida, porque como eu vejo que tem muitos estudantes aqui na plateia também, o Tribunal Superior do Trabalho é composto de 8 turmas e tem a subseção especializada em dissídios individuais 1, que é responsável por julgar os recursos de embargos de divergência, ou seja, são admitidos após a alteração promovida pela Lei 13.015 de 2014, os embargos para a SDI somente são aceitos em razão de divergência jurisprudencial entre as turmas do TST. E atualmente nós temos uma questão muito interessante, porque essa questão de enquadramento sindical, via de regra, não chega mais na SDI1, porque você já tem a matéria pacificada através da edição da OJ 419. E se você pega esses verbetes de jurisprudência, essas decisões das turmas, que são de 2010, 2011, 2009, que estão em sentido contrário com a OJ, o seu recurso não vai ser conhecido em razão do óbice da súmula 333, matéria já superada por iterativa e notória jurisprudência do tribunal. Então, é uma questão muito delicada. Atualmente, nós temos um descontentamento geral, mas que, nesse momento, a SDI praticamente não tem o que fazer. Então, eventual alteração do entendimento jurisprudencial vai ter que se dar através da Comissão de Jurisprudência do TST, que vai levar a questão
para o Tribunal Pleno, ou então se houvesse alguma alteração legislativa. E aqui também eu faço um parênteses, é muito interessante podermos fazer esse debate, participar desse debate com mediadores que não são do Poder Judiciário, para tentar sensibilizar também essas questões que muitas das vezes o próprio operador do direito fica limitado em razão, não de uma falta de previsão legal, porque previsão legal nós temos muitas, mas em razão de algo específico, um tratamento específico e direcionado para uma determinada situação, que a prática demonstra que o verbete jurisprudencial que o TST adotou, ele é um foco de conflito, ele enseja, ele estimula o próprio conflito de interesse, o próprio conflito das relações de trabalho. Então, nesse sentido, essas decisões que são proferidas hoje, elas nem sequer chegam na SDI 1 do TST. E esse acórdão da lavra do ministro Augusto César, que eu acabei de ler aqui, houve recurso para a SDI. E na SDI o ministro Vieira de Mello foi o relator e ele tece toda a sua linha de raciocínio, são mais de 10 laudas no mesmo sentido que o ministro adotou na turma, mas ele termina com 2 linhas. Por disciplina judiciária, aplica o entendimento da OJ 419, conheço do provimento ao recurso de embargos. Então veja que é uma matéria que os próprios ministros do TST, eles não estão de acordo em razão de todos esses elementos práticos que já foram trazidos aqui. Também é importante destacar que, ao reputar as usinas de açúcar e álcool como empresas rurais de forma absoluta e indiscutível, o TST relega por completo o quadro de atividades anexo do artigo 577 da CLT, que foi recepcionado para servir como modelo orientador de enquadramento sindical, como reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, e que congrega o 10º grupo do plano da Confederação Nacional da Indústria, as indústrias químicas e farmacêuticas, e dentre elas a indústria de fabricação e álcool. E dentro dessa mesma tese, os próprios tribunais regionais do trabalho, eles, não vou dizer que eles enfrentam o TST, não é isso, porque o próprio TST não está satisfeito com a sua orientação jurisprudencial, mas eles adotam fundamentos e proferem decisões em sentido oposto da OJ 419. E muitas das vezes sequer há recurso, porque se houvesse recurso, o processo poderia chegar e até, quem sabe, provocar ali uma discussão. Aqui eu trago os argumentos de um juiz da 3ª Vara do Trabalho de Campo Grande, que foi um pedido que foi formulado, uma ação proposta pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul contra a Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Mato Grosso do Sul. E esse magistrado, para julgar improcedente o pedido, ele diz o seguinte: o enquadramento sindical dos trabalhadores das empresas denominadas agroindústrias é tema extremamente controvertido na jurisprudência, pois ainda hoje persistem decisões conflitantes acerca da matéria, inclusive no âmbito da Corte Superior Trabalhista, pois ora se reconhece que esses trabalhadores são rurícolas, ora se reconhece que pertencem à classe dos empregados urbanos industriários. E a origem de toda essa controvérsia surgiu com a utilização de fundamentos jurídicos heterodoxos para justificar a aplicação da prescrição própria do trabalhador rural a todos os empregados das indústrias localizadas nas zonas rurais, agroindústria ou não, que desempenhavam atividades ligadas à produção agrícola. Como exemplo, os trabalhadores que se ativavam na plantação, cultivo e colheita de cana-de-açúcar. Contudo, essa atitude protecionista não mais se justifica atualmente, uma vez que desde a promulgação da Emenda Constitucional número 28 de 2000, não mais existem as diferenças entre as prescrições trabalhistas dos trabalhadores urbanos e os rurais, conforme se infere da nova redação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, o enquadramento sindical dos trabalhadores da agroindústria deve observar os mesmos requisitos utilizados para enquadramento dos demais trabalhadores, ou seja, deve-se buscar a atividade preponderante do empregador, exceto para os empregados que exercem profissões diferenciadas na forma estabelecida no artigo 511, combinado com o artigo 581, parágrafo 1º da CLT. Portanto, existe uma saída legal, que é a aplicação do mesmo entendimento que é dado, que é atribuído
aqueles trabalhadores de categorias diferenciadas. Razão porque a aplicação dessa orientação jurisprudencial número 419, orientação jurisprudencial número 315, ela privilegia até uma própria injustiça diante de tudo que foi dito aqui, porque ela trata de maneira igual aqueles que não são iguais, seja em razão da formação, seja do tipo de trabalho que é prestado. Então, em razão do próprio decreto que regulamentou a Lei 5.889 de 73, a partir do momento em que há a primeira transformação da matéria-prima, não há mais que se falar em trabalhador rural. E aí sim você tem o enquadramento dele como na indústria e vai ser enquadrado na categoria preponderante da atividade ali que ele exerce. Portanto, e aqui já encaminhando para o encerramento, tendo em vista que a matéria já foi esgotada, já foi debatida, todos os princípios históricos aqui já foram trazidos pelo ministro Caputo Bastos, a ideia era justamente trazer esses conceitos e demonstrar por que há esse equívoco no enquadramento. Não foi também algo que se chegou a uma conclusão sem nenhuma origem. Tem uma origem, que é justamente evitar ali, você dar uma oportunidade para aquele trabalhador que tinha difícil acesso e havia uma prescrição diferenciada, então você privilegiava e dava uma oportunidade para que não houvesse a prescrição nos termos da lei. A partir do momento em que essa diferenciação não mais existe, a OJ 419 não tem mais por que existir. Então, eram essas palavras que eu gostaria de trazer. Não foi um contraponto ao que o ministro Guilherme Caputo comentou, muito pelo contrário. O ministro Ives, até ao abrir a conferência ontem, ele dizia que a ideia era trazer nas mesas palestrantes com ideias distintas, mas eu acho que foi muito interessante aqui porque trouxe a visão do magistrado, aquele que vai uniformizar a jurisprudência, e a visão de um ousado advogado. Então, esse talvez tenha sido o ponto e contraponto. Eu agradeço aqui a paciência e a atenção de todos vocês. Obrigado. Com a excelente exposição do Dr. Maurício Correia da Veiga, nós damos por encerrado o presente painel. Dado o adiantado da hora, penso que não há espaço para as perguntas, convidando-os desde já para a sequência dos trabalhos desse seminário. Muito obrigado.